Culto mensal é a oportunidade em que oferecemos a Deus a nossa gratidão e fazemos pedidos e compromissos para este mês. Assim como há o culto matinal no início do dia, o culto do ano novo no início de cada ano, o culto mensal é o ponto de partida de cada mês, em que recebemos a luz e a permissão para vivermos os 30 dias que se seguem e realizarmos os nossos desejos corretos. Bom dia a todos. Inicia-se assim, neste momento, o culto mensal de gratidão do mês de dezembro de 2020 da Igreja Messiânica Mundial de Moçambique, sede central, acumulado com a prece de elevação espiritual dos nossos antepassados. Entrada dos oficiantes. Oração do culto mensal. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, perante vós, em nome do humilde servidor Cláudio Cristiano Leal Pinheiro, em profunda reverência, elevo até vós esta oração. Neste significativo dia em que realizamos solenemente o culto mensal de agradecimento, reunindo-nos
à vossa presença. Depositamos as oferendas para manifestar do fundo do nosso coração o nosso sentimento de gratidão pelas constantes bênçãos e proteção que nos tendes concedido. Com o espírito renovado, desejamos aprofundar ainda mais a nossa fé. Em apoio mútuo, devotar-nos na senda da salvação do mundo, empenhando-nos com toda a nossa sinceridade. Prometemos ao mesmo tempo servir cada vez mais na concretização da excelsa vontade divina, baseados na diretriz: vamos cultivar uma fé que se ligue ao Messias Meixo-sama, aumentando o amor altruísta e o sentimento de gratidão na nossa vida cotidiana, objetivando tornar-nos pessoas simpáticas e pioneiros da salvação. Rogamos que aceiteis esta oração e que doravante nos envolva cada vez mais com a vossa intensa luz, encaminhando-nos para que possamos somar méritos notáveis. Assim vos rogamos humildemente. O chefe do cerimonial, ministro Roberto Lúcio Clemente Cândido. Representantes participantes, ministra Maria Magaia Wamba. Pedimos a todos que acompanhem a reverência. Oração a Matos Norito, oração messiânica e oração do Senhor.
かまはらにかんずまります。あもどぎかもどみのみこともちてすめみおやかむ。ざなぎのみことつこしのひもかのたちはなの。はぎあらにみそぎあらいたもうときになりませるあらいどのおかみたち。もろのまがごと罪けがれを払いたまえ。清めたまえとまをすことのよ。しよあまつかみくにつかみ。やおよろずの神たち。共に雨のふちこまの耳振り立てて。いこしめせとかしこみぼまおす。弥勒をみかみ守りたまえ先はえたまえ。弥勒をみかみ守りたまえ先はえたまえ。教えみ親主の神守りたまえ先はえたまえ。教えみ親主の神守りたまえ先はえたまえ。あんながらあまちはえませ。あんながらあまちはえませ。Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estás liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Sejam nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos,
possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos, e que assim seja. Salmo 18, Plano Divino. Por favor, pedimos a todos que se mantenham em pé para que entoemos. Queiram sentar-se, por favor.
receberemos júri.
Término de júri. Retirada dos oficiantes. Leitura do ensinamento de Meisama. A respeito do Espírito da Palavra. Na Bíblia está escrito: no princípio era o Verbo. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Isso se refere à ação do Espírito da Palavra. Vou explicar a respeito, partindo do seu ponto fundamental. Evidentemente, o Espírito da Palavra é formado e emitido por meio da voz, da língua, dos lábios e dos maxilares. A origem dessa emissão é o pensamento, sone, expresso por meio da palavra. O sone é a expressão da vontade. Falando de forma compreensível, o sone entra em ação para expressar alguma vontade surgida no íntimo do ser humano. Naturalmente, a atividade do sone inclui ainda o discernimento do certo e do errado, do bem e do mal, do sucesso ou do insucesso, entre outros. A síntese disso vem a ser a sabedoria. O Espírito da Palavra é que dá forma à vontade e ao discernimento, entre outros. A ação é que concretiza o Espírito da Palavra. Por esse princípio, é correto considerar que haja 3 etapas: o sone, o Espírito da Palavra e a ação. Dessa maneira, o sono pertence ao mundo oculto, o Espírito da Palavra ao mundo do Espírito da Palavra e a ação ao mundo material. Em outras palavras, o Espírito da Palavra é o intermediário entre o oculto e o manifesto. Pode-se dizer que ele é o mediador entre o pensamento e a ação. Creio que assim poderão compreender a importância do Espírito da Palavra. O Espírito da Palavra assemelha-se ao operador de marionetes. Manipula livremente deuses e demônios. Irritar as pessoas ou fazê-las rir, preocupá-las ou tranquilizá-las, entristecê-las ou alegrá-las, provocar o conflito ou a paz, obter sucesso ou fracassar, tudo depende do Espírito da Palavra. Portanto, usá-lo de forma leviana é muito perigoso. Manejá-lo habilmente não passa de uma simples técnica, tal como a de um comediante ou de um contador de histórias. Se na essência do Espírito da Palavra não houver força capaz de manifestar uma determinada influência, ele perde seu sentido. Mesmo em se tratando de força, há distinção entre a força do bem e a do mal. Em outros termos, o Espírito da Palavra do mal gera pecados, enquanto o Espírito da Palavra do bem cria virtudes. Portanto, o ser humano deve esforçar-se para usar o Espírito da Palavra do bem, o qual se fundamenta no macoto, o qual provém de Deus. Em virtude disso, é imprescindível reconhecer a existência de Deus. Se a pessoa não possui fé, não consegue manifestar o verdadeiro macoto. E, portanto, não há condições de a força do bem surgir no Espírito da Palavra. Alicerce do Paraíso, volume 4, de 1950.
Experiência de fé do irmão Mendes Simbina. Bom dia, irmão. Chamo-me Mendes Simbina, sou membro da igreja há cerca de 8 meses e dedico na sede central de Moçambique como assistente do Grupo Lua. Conheci a Igreja Messiânica Mundial de Moçambique em janeiro de 2019 por intermédio da irmã Fernanda Bambala, membro da igreja. O motivo que me levou a conhecer a igreja foi inicialmente de curiosidade. Eu já tinha o desejo de conhecer a igreja, mas por algum motivo nunca consegui entrar. Até que a irmã Fernanda motivou-me a vir, assim o fiz. Na altura eu não tinha paz espiritual, por motivos de conflitos conjugais e familiares, que já duravam cerca de 3 anos. Como forma de escapar a essa situação, comecei a beber excessivamente. Quase todos os dias, bastava que me encontrasse com amigos. Não tinha controle em relação à bebida, consequentemente passei a ser visto como rebelde e deixei de me comunicar devidamente com a minha família, pois tornei-me uma pessoa reservada. Por outro lado, eu passava noites em claro e tinha muitas palpitações cardíacas. Fui à consulta e os médicos diagnosticaram tensão alta, tendo receitado comprimidos para estabilizá-la, mas não surtiram o efeito desejado. Até que a irmã Fernanda falou-me da igreja, onde fui recebido por um missionário que orientou-me a receber bastante jurei, manter a flor de luz em casa, fazer o donativo diário de gratidão, o dízimo, oração no altar, encaminhar pessoas, dedicar na limpeza do banheiro, assistir os cultos e cultuar os antepassados. No mesmo dia em que recebi o jurei pela primeira vez, tive a permissão de dormir tranquilamente, a ponto de atrasar no serviço depois de cerca de 3 anos de insônia. Consegui cumprir com a maioria das orientações, mas confesso que tive muitas dificuldades em cumprir com os donativos devido ao apego. Os missionários foram me orientando e motivando a vir dedicar, e foi assim, fui ganhando compreensão sobre a importância do donativo. Com isso, ganhei forças de participar do encaminhamento e distribuição de flores de luz na porta da igreja, e fui integrado num grupo com o qual passei a marchar nas casas. 1 ano depois, ganhei a permissão de fazer o meu donativo de outorga em março de 2020. Recebi o Sagrado Uricário. Hoje consigo dedicar com mais frequência. A minha postura mudou, pois a bebedeira reduziu drasticamente, passando a beber apenas quando há festas ou ocasiões especiais. Tornei-me mais compreensivo e respeitoso com relação à minha família. Sempre que houvesse algum atrito, eu passei a me controlar melhor, não responder e punha em prática a gratidão. Desta forma, a interação com a minha esposa melhorou. Com relação aos meus familiares, senti a necessidade de contactá-los e assim o fiz. Hoje a nossa relação melhorou e falei-lhes da igreja e alguns mostraram interesse. A tensão arterial normalizou-se, motivo pelo qual as palpitações cessaram por completo. Com a mudança da minha postura, como gratidão, fiz um donativo especial e intensifiquei a minha gratidão e tive a permissão a minha irmã, na altura, sofrer de maus sonhos que, por sua vez, causaram-lhe insônia. Ela passou a receber juré regularmente e, depois de 1 mês, recebendo juré, a sua situação mudou por completo. Os pesadelos cessaram-se e já consegue dormir tranquilamente. Com esta experiência de fé, aprendi que o juré, o donativo e dedicação são importantes porque ajudam-nos a sair do sofrimento. O meu compromisso é de continuar a servir a obra divina, encaminhando mais pessoas e formando membros para servir a obra divina e esforçar-me em peregrinar um solo sagrado. Já me cadastrei, encaminhei cerca de 8 pessoas, das quais uma está a frequentar e cumprir com as orientações recebidas. Agradeço ao Supremo Deus e ao Messias Meissama, aos meus antepassados pelas graças e bênçãos que me têm concedido, aos ministros, missionários, membros e frequentadores, o meu muito obrigado. Muito obrigado. Nikumile.
Palavras do vice-presidente da Igreja Messiânica Mundial de Moçambique, ministro Roberto Lúcio Clemente Cândido. Parabéns a todos pelo culto mensal de gratidão. Parabéns a todos, parabéns a todos. Parabéns. E em nome do nosso presidente, reverendo Cláudio Cristiano Leal Pinheiros, eu gostaria de agradecer a dedicação e o empenho incansável de todos à obra do Supremo Deus e do Messias Meixo Sama. Gostaram da experiência de fé do irmão Mendes Simbini? É profundo ou não é? Gostaria de pedir uma calorosa salva de palmas, por favor. Parabéns ao irmão. Que bênção que ele recebeu, né? Isso é obra divina do Supremo Deus e do Messias Meixo Sama. Ele fala aqui, né? O primeiro jorei, primeiro dia que veio na igreja, primeiro jorei, já a insônia de 3 anos, né? 3 anos. Já naquele dia já dormiu, né? É uma bênção ou não é? Isto, eu volto a dizer, é a obra divina do Supremo Deus, do Messias Meixo Sama. E o Messias Meixo Sama merece ou não merece uma calorosa salva de palmas? Não, por favor. É obra do Salvador Meixo Sama. Hoje estamos a realizar o último culto mensal de 2020. Não precisa fazer assim, né? Porque não os senhores, né? Mas tem muita gente que pensa assim, já vai tarde, né? É tanta purificação, né? Olha, viu? Sim. Mas a purificação é o amor de quem? De Deus. Então temos que agradecer. Então, e estamos a nos preparar para realizarmos o culto do natalício do Messias Meixo Sama. E nesse mês, ao mesmo tempo, estamos a nos preparar para receber um ano novo, novinho em folha, o ano de 2021. Sei que esse ano é um ano de muita purificação, é ou não é? Em todos os sentidos, muita purificação. Mas o nosso presidente, o reverendo Cláudio, ele pediu para que nós estudássemos esse ensinamento que foi lido há pouco, é um ensinamento do culto mensal, cujo título é A Respeito do Espírito da Palavra. Que num trecho do ensinamento, Meixo Sama fala assim:
O espírito da palavra é que dá forma à vontade e ao discernimento, entre outras coisas. A ação é que concretiza o espírito da palavra. O espírito da palavra assemelha-se ao operador de marionete. Aqueles bonequinhos, né, que a gente amarra no dedo com a linha e no boneco de pano, e a gente mexe com o dedo assim, com a mão assim, ele levanta a perna, levanta o braço. Dá para entender? Esse é o boneco de marionete. Dá para entender? Sim ou não? Esse é o boneco. E Meixo Sama fala: o espírito da palavra assemelha-se ao operador de marionete. Manipula livremente deuses e demônios. Aí ele dá exemplos claros. Ele fala assim: irritar as pessoas ou fazê-las rir. Depende do espírito da palavra. Preocupá-las ou tranquilizá-las. Depende do espírito da palavra. Entristecê-las ou alegrá-las. Depende do espírito da palavra. E ele fala mais: provocar o conflito ou a paz, obter sucesso ou fracassar. Tudo depende do espírito da palavra. Portanto, usar o espírito da palavra de forma leviana é muito perigoso. Portanto, o ser humano deve esforçar-se para usar o espírito da palavra do bem, o qual se fundamenta no makoto, a sinceridade, o qual provém de Deus. Em virtude disso, é imprescindível reconhecer a existência de Deus. Se a pessoa não possui fé, ela não consegue manifestar o verdadeiro makoto. E, portanto, não há condições de a força do bem surgir no espírito da palavra. Então, para a gente entender bem, a força do bem provém de Deus. No mundo inteiro, existem pessoas, no mundo inteiro, usando o espírito da palavra para irritar as pessoas, preocupá-las, entristecê-las, provocar conflitos. É ou não é verdade? Ou seja, usando levianamente o espírito da palavra. Existem várias situações difíceis, mas para estas pessoas ou para estas situações, nós precisamos buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós oremos. Então, vamos orar. O ano já está a terminar. Precisamos fechar o ano bem. O ano de 2020, precisamos fechar o ano bem, com o coração agradecido, para que possamos receber o ano novo com o coração agradecido. Por isso eu gostaria de deixar uma tarefa para todos. Durante 30 dias, vamos orar e fazer o donativo pela pessoa ou pela situação que está a lhe irritar, pela pessoa ou pela situação que está a lhe preocupar, pela pessoa ou pela situação que está a lhe entristecer, que está a provocar conflitos. Porque todos nós temos dentro de nós
dois traços irmãos se chamam egoísmo e apego. Apego. Que precisam ser eliminados. Quando fala egoísmo e apego, concretamente falando, como eu falei no mês passado, dia do culto aos antepassados. Eliminar o egoísmo e o apego, concretamente falando, tirar de dentro de nós os preconceitos, as ingratidões, as mágoas, os ódios, as aflições, as preocupações, os ressentimentos, as invejas, vinganças, ciúmes, mentiras e medos. Meixo Sama ele escreveu sobre a vontade de Deus. Ele falou assim: é realmente extraordinário. Se a prece for correta, Deus não deixará de atendê-la. É realmente extraordinário. Se a prece for correta, Deus não deixará de atendê-la. Tudo que nós estamos a viver hoje é purificação. Purificação. Para lidar com a purificação, nós precisamos do sentimento de gratidão. É preciso manifestar o sentimento de gratidão. Seja a situação que for. Seja a situação que for. Precisa do sentimento de gratidão. O sentimento de gratidão é mais nobre do que o sentimento de perdão. E é importante que todos nós saibamos, quando nasce o sentimento de gratidão, quando nasce o sentimento de gratidão, nasce também a solução. Nasce a gratidão, nasce a solução. Meixo Sama escreveu: quem vive agradecendo torna-se feliz. Palavras do Salvador. Quem vive agradecendo torna-se feliz. O sentimento de gratidão salva vidas, muda tudo. Falando sobre o espírito da palavra, todos nós temos um compromisso com Deus. Todos nós temos um compromisso com Deus. A palavra compromisso, de compro, vem do verbo cumprir. Misso vem da palavra missão. Compromisso é cumprir a missão. E Meixo Sama, ele escreveu um ensinamento intitulado A Missão do Ser Humano, onde ele fala assim: toda pessoa veio à Terra, veio a este mundo, com a missão de auxiliar na concretização das condições ideais do planeta de acordo com o plano divino. Ninguém está livre das máculas espirituais transmitidas de geração a geração, bem como das máculas geradas por pensamentos e atos errôneos. Falando de um modo geral, aqueles cujos pensamentos e atos estão focados na dedicação não necessitam afligir-se durante o período de transição da noite para o dia, porque são necessários ao plano cósmico evolutivo.
Veja bem o que Meixo Sama falou, né? Aqueles cujos pensamentos e atos estão focados na dedicação. Focados na dedicação. Dedicação, hein? Dedicação. Não necessitam afligir-se durante o período de transição da noite para o dia, porque são necessários ao plano cósmico evolutivo. Dedicação é o nosso compromisso. Dedicar na obra divina. Principalmente nesse momento de grande purificação da pandemia, é que a gente precisa dedicar, precisa levantar a mão e ministrar Jorei. Agora não é hora de ficar de braços cruzados. Agora é hora de levantar a mão e transmitir a luz do Supremo Deus para o maior número possível de pessoas. É o momento de encaminhar as pessoas para o caminho da luz. Meixo Sama escreveu outro ensinamento, intitulado O Divino Drama. Nesse ensinamento, olha o que ele fala. De um modo geral, os messiânicos podem representar o papel de espectadores nas cenas de guerra. Ou seja, você pode cruzar os braços e ficar assistindo nas cenas de guerra. Contudo, nas cenas de enfermidades, eles deverão ter ativo empenho. No final do ensinamento ele fala: o grande amor do Supremo Deus salvará tantos quanto for possível, atuando através dos verdadeiros instrumentos da sua luz divina. Nossos membros, palavras do Salvador, hein? Do Messias Meixo Sama, nossos membros sentem-se chamados a servir como seus instrumentos. Então é Meixo Sama. Aqui Meixo Sama está chamando todo mundo para ministrar Jorei. Ministrar Jorei. É preciso que todos entrem na marcha de Jorei. Quando a gente fala que tem que cuidar da saúde, né? Não é só lavar as mãos, né? Manter a máscara, fazer a etiqueta da tosse. É tudo isso e muito mais. É preciso cuidar do espírito. E para cuidar do espírito, precisa da luz de Deus. E o Jorei é a luz de Deus. Por isso, todos nós precisamos entrar firmemente na marcha do Jorei. Ministrar Jorei, receber Jorei. É preciso aprofundar nessa prática. É um momento decisivo. Nós precisamos ministrar muito Jorei. Todos nós estamos a ser chamados pelo Salvador Meixo Sama para levantar a mão e ministrar Jorei. Para finalizar, eu gostaria de falar sobre o ensinamento que Meixo Sama escreveu com o título Minha Natureza. Que eu gostaria que também nós estudássemos este mês como preparação para o culto do natalício de Meixo Sama e também como preparação para que nós possamos receber o ano novo, o ano de 2021. Olha o que o Meixo Sama escreveu. O título é Minha Natureza. Atualmente, creio que não existe uma pessoa tão feliz quanto eu. E a minha gratidão a Deus é constante e profunda.
Só aqui a gente precisa parar e refletir. Meixo Sama é o nosso modelo. E Meixo Sama fala: a minha gratidão a Deus é constante e profunda. E eu? E eu? E nós aqui? A nossa gratidão, a minha gratidão a Deus é constante? Eu preciso parar, eu preciso refletir. Eu preciso refletir se eu estou a conseguir manter essa constância no sentimento de gratidão. Um exemplo muito simples é se eu consigo assistir os cultos mensais de gratidão para agradecer a Deus todo mês pela minha vida, pela minha família, pelo meu trabalho, pelas graças, pelas bênçãos de Deus. Eu consigo? Ou eu penso assim: eu já vim no culto do mês passado, esse mês eu não sei se eu vou. Não é o caso dos senhores, estamos todos aqui. Parabéns a todos. Mas esse Sônia, vem ou não vem? Não sei se eu vou. Essa constância no sentimento de gratidão é que nós precisamos estar muito bem atentos. A nossa gratidão a Deus precisa ser constante e profunda. Como Meixo Sama. Ele é o nosso modelo. Em outro ponto ele fala assim: Deus me atribuiu uma grandiosa missão. E eu esforço-me dia e noite para cumpri-la. E eu também recebi de Deus uma missão. Eu recebi o Orecare, a luz divina. Para fazer o quê? Para também cumprir a missão de, como instrumento do Supremo Deus, do Messias Meixo Sama, levantar a mão e canalizar a divina luz para o maior número possível de pessoas. Eu estou a cumprir com a minha missão? É momento de todos nós refletirmos. Eu sei que é um momento muito duro, muito difícil de purificação, mas é exatamente nesse momento que nós estamos a ser chamados pelo Supremo Deus, pelo Messias Meixo Sama, para servir como instrumento para canalizar a luz divina. Para mantermos o nosso coração agradecido. No final do ensinamento, olha o que o Meixo Sama fala. Eu sempre afirmo, se não fizermos a felicidade do próximo, não poderemos ser felizes. Eu acredito que o meu maior objetivo, o paraíso terrestre, estará estabelecido quando o meu estado de espírito encontrar ressonância e expansão no coração de todos os homens. O estado de espírito de Meixo Sama encontrar ressonância e expansão no coração de todos os homens. Ele é o nosso modelo, ele já falou: minha gratidão a Deus é constante e profunda. Esse estado de espírito precisa encontrar ressonância e expansão no coração de todas as pessoas. Aí é que entra a nossa tarefa. Desses 30 dias, orando e agradecendo, orando, agradecendo, 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 até isso fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, de manter o coração agradecido. Porque falar para a pessoa lamuriar não precisa, não. Precisa? Você mandar alguém lamuriar, lamuria um pouco aí, vai. Precisa? Não precisa. Mas agradecer, se não tiver um irmão de fé para falar:
Não, irmãos, não vamos lamuriar. Vamos agradecer, vamos orar, vamos dedicar. Se faltar esse irmão de fé, chega uma hora que a purificação vem vindo, você acaba desviando o sono. É ou não é verdade? Por isso que todos nós precisamos estar em sintonia, praticando o ensinamento de Meixo Sama. Minha gratidão a Deus é constante e profunda. Então é um treino muito grande. Não é fácil. Não é fácil. Mas nós estamos a ser treinados para isso. E precisamos, isso precisa ser uma campanha muito forte. Não só dentro da igreja, não, hein? É para a gente, todos nós juntos, levarmos isso para a sociedade. Conforme ele escreveu no ensinamento. Gratidão gera gratidão. Gratidão gera gratidão. Você não precisa mandar ninguém lamuriar, porque ela já lamoria. Ela já reclama sozinho, já até fala sozinho, já xinga todo mundo sozinho, se deixar. Até andando sem falar, no pensamento está lamuriando. É ou não é verdade? Agora a gente tem que fazer o trabalho de Deus. Como instrumento de Deus, irmãos de fé, pensando na felicidade do próximo, fazer com que esse estado de espírito de Meixo Sama encontre ressonância e expansão no coração de todos os homens. É fazer com que todos tenham essa gratidão constante e profunda. Para isso tem que entrar nessa campanha forte de gratidão, gera gratidão. Porque quem vive agradecendo, torna-se feliz. Quem quer ser feliz aí? Pode levantar a mão? Eu levanto até as duas, né? Quem vive agradecendo, torna-se feliz. Então, tenha fé. Confie em Deus. Fé é confiança. Confie em Deus. Vamos fazer uma forte campanha, não só dentro da igreja, não. Da sociedade inteira. De todo mundo. Não, lamuriar é fácil, quero ver agradecer. Vamos agradecer. Lamuriar é muito fácil. Vamos agradecer. Gratidão gera gratidão. Quem vive agradecendo torna-se feliz. Vamos pegar firme. Esse mês é para a gente treinar bem. Os 30 dias. Agradecendo, agradecendo, agradecendo. Os senhores vão ver o que vai acontecer. E como será o ano de 2021. Se você pegar firme, mesmo, de verdade, no sentimento de gratidão. Volto a repetir, não é fácil, hein? Não é fácil. Não é fácil. Mas, com fé em Deus, confiando em Deus, praticando, todos nós iremos conseguir. E vamos mudar toda a atmosfera de uma sociedade inteira. É uma campanha muito forte. Mas isso é ensinamento vivo do Salvador Meixo Sama. Quero contar com todos os senhores e senhoras. Posso contar com todos? Posso mesmo? Então, bom dia a todos, uma boa missão para todos. Muito obrigado, muito obrigado. Hino da Luz Divina. Por favor, pedimos a todos que se levantem para entoarmos. Divina luz divina.
divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, aceitando essa crença tão pura, rumo a novos caminhos eu vou, se mais livre, sublime ventura, te jurei pela prática estou, luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, e cumprindo o sagrado preceito, em favor de uma paz em comum, a virtude vencendo o defeito, cada qual soma leve mais um. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, mensageiros da luz não vencidos, nova